Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Eu sou o Biratan Silva, sou analista em agronegócio e estou muito feliz de estar aqui hoje para inaugurar esse projeto, que promete revolucionar formas sobre como falamos do agronegócio no Maranhão. Eu gostaria de começar agradecendo ao Sérgio, que é o diretor executivo do jornal O Imparcial, e a Zúcia Andrade, que é a gerente de negócio e marketing, pela oportunidade e confiança em realizar esse podcast. Sem o apoio do jornal Imparcial, esse projeto não seria possível. Torcemos para que o sucesso do Agrovisão, com o sucesso do Agrovisão, possamos ampliar nossa programação e até apresentar mais de um episódio por semana, ou episódios especiais. Esse é um espaço criado para informar, educar e conectar todos os envolvidos do agronegócio, desde pequenos produtores até grandes empresários, passando por técnicos, pesquisadores e entusiastas do setor. Hoje vamos apresentar a estrutura do podcast, com nossos quadros fixos, agrofatos, agroindicadores, agroagendas, agroopiniões, agroimóveis e agroconvidados. Então, fiquem ligados. Bom, o objetivo desse podcast, queridos internautas, nasceu de uma iniciativa inovadora. Eu criei uma série de e-books, as cartas de Ubiratan Silva aos empreendedores do agronegócio. Essas cartas endereçadas, a empreendedores rurais surgiram como uma resposta à necessidade de levar reflexões, questionamentos e orientações práticas, para o setor que mais cresce e contribui para o PIB do estado do Maranhão, que é o agronegócio. O objetivo realmente desse programa é oferecer aos empreendedores rurais, como a gente falou anteriormente, pequeno, médio, grande, uma visão clara e orientações concretas para impulsionar o crescimento econômico, social e ambiental, das propriedades rurais, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E o podcast Agrovisão não apenas compartilha percepções e experiências, mas também convida os produtores a refletirem sobre o papel transformador que podem desempenhar em suas regiões de atuação. Nós temos um estado com 5 mesorregiões, 21 micro-regiões, um total de 217 municípios, cada um com a sua característica, com o seu potencial, com o seu bioma mais caracterizado. E a nossa intenção é que, com uma abordagem que integra informação, educação e conexão, o podcast possa ser uma ferramenta essencial para todos os envolvidos no agronegócio, desde esses pequenos e os grandes. O Agrovisão é mais do que um programa, é um chamado à ação. E para que os empreendedores rurais maranhenses, que estão instalados no Maranhão, assumam seu protagonismo com o desenvolvimento sustentável do Estado, transformando desafios em oportunidade, construindo um futuro próximo. Nós dividimos o podcast em quadros. E com o decorrer a implantação do próprio podcast, pode ter necessidade de alterar alguma coisa, melhorar ou inserir algo mais. O nosso objetivo é dar informações aos produtores rurais. Então, a gente dividiu, como foi falado, naqueles quadros, e um dos quadros é o convidado. A gente traz um convidado de uma instituição, de uma empresa, de um grupo de empresas, de uma entidade de educação, e o papel é trazer e informar.
E nesse caso, eu gostaria, antes de falar do nosso convidado, que vocês já vão conhecê-lo, eu gostaria só de caracterizar cada quadro. Qual é o objetivo do quadro? Hoje nós não vamos trazer o conteúdo de cada quadro, mas vamos dizer o objetivo dele. O quadro Agrofatos, o objetivo é informar e contextualizar o internauta, o ouvinte, o telespectador, sobre fatos relevantes atualizados do agronegócio que acontece durante a semana, destacando notícias, tendências e dados importantes. Nesse quadro serão apresentados os principais fatos e notícias que impactam o agronegócio do Maranhão, no Brasil também e no mundo. Mas o foco é mostrando o nosso estado. Então, vocês terão acesso a informações atualizadas sobre produção, sobre mercado, sobre políticas públicas, sobre tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelas unidades de pesquisa da Embrapa, do Senar, do IEMA, da Universidade Estadual, da Universidade Federal. Então, esse é o objetivo desse quadro Agrofato. O outro fato, o outro quadro é o Agroindicadores. O objetivo desse quadro é apresentar os dados e indicadores econômicos que ajudem o proprietário do agronegócio. Né? Então, o outro serão agroagendas. É muito importante a gente falar dos eventos que estão acontecendo no Estado. Né? E não só eventos, feiras, eventos, workshops, capacitações, dias de campo, e esse é um quadro para apresentar essas agendas, né? Esse quadro. O outro é opinião, quadro chamado Agroopiniões. Nós vamos estar trazendo especialistas para dar opinião sobre algo que está acontecendo dentro do agronegócio. E eu acho também que esse quadro que eu vou falar agora, ele é extremamente importante. Por quê? É o Agroimóveis. O Agroimóveis, a gente vai estar trazendo informações do preço de hectare de cada região do estado, mostrando se aquela propriedade está com aquele preço em hectare, porque ela tem já característica histórica de produção ou de criação, ou que está em terra nua. Então, a gente vai trazer essas informações e vamos também trazer até oportunidades, como se fosse um mini classificado. Não é o papel nosso ser classificado de venda aqui, mas é só para dar essa informação. E o último quadro, que seria um quadro que nós vamos apresentar agora sobre o nosso convidado, que é Agroconvidados. Qual é o objetivo desse quadro? Promover um diálogo aprofundado com especialistas, líderes e personalidades do agronegócio, trazendo experiências, cases e visões estratégicas. Nesse quadro de agroconvidados, nós vamos estar trazendo o primeiro agroconvidado, que eu tenho o prazer de anunciar, que é o Dr. Marco Aurélio Bonfim, que é o diretor-geral da Embrapa Maranhão, antiga Embrapa Cocais, que agora o próprio Dr. Marco vai falar sobre isso, né? Tem uma nova nomenclatura, que é Embrapa Maranhão, que ele trará a sua percepção sobre a estreia do podcast e o papel da pesquisa e inovação do agronegócio maranhense. É um grande prazer recebê-lo, Dr. Marco. Eu que agradeço, Biro, a oportunidade e a honra de poder fazer o primeiro podcast aqui. Eu quero cumprimentar a todos que estão aí na internet nos acompanhando, que possa ser muito proveitosa aqui essa nossa conversa. Muito bom. Bom, o senhor terá a oportunidade de falar, de discutir, de nos apresentar o que o senhor está fazendo de novidade, o que o senhor está trazendo de metodologias, aonde que o senhor está atuando com Embrapa, Maranhão, e eu fico muito feliz de saber que mudou para Embrapa, Maranhão, né? Porque não é só a região dos Cocais, né? Maranhão, e isso para nós é um grande prazer. Doutor Marco Aurélio, qual é a sua percepção sobre a estreia do podcast Agrovisão? E como o senhor enxerga a importância de uma ferramenta como essa
para o agronegócio maranhense? Bom, eu acho que juntar a experiência que o Bira tem aqui, já dentro dessa comunicação para o agronegócio, com o grupo do Imparcial, num estado que tem uma vocação agrícola, eu acho uma grande oportunidade de transformação. Nós precisamos fazer com que esse insumo, que é o principal insumo hoje, que é o conhecimento, ele chegue até os quatro cantos desse estado. É um estado rico de possibilidades, mas que a gente precisa disseminar esse conhecimento. Então, Bira, eu acho que dentro desse contexto bastante amplo que você colocou aí, quer dizer, indicadores, um marketplace para que esses negócios também possam acontecer, informação estratégica, informação técnica, eu está muito completo, queria te parabenizar por isso. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Eu acho que o agronegócio maranhense vai ganhar muito com a sua experiência e com a rede que tem o grupo Imparcial, de fazer com que essas informações cheguem de maneira muito qualificada aos quatro cantos desse estado. Bom, eu agradeço a sua participação e fico muito feliz do senhor ser o primeiro. Eu tenho que esclarecer aos nossos internautas, eu sou usuário da plataforma Embrapa. Então, eu uso o eCamp, eu tenho certeza que o senhor vai falar sobre isso. Eu faço vários cursos. Eu sou administrador em agronegócio, sou técnico em agronegócio e também tenho algumas especializações em agronegócio. Mas eu não paro de me aperfeiçoar, né? Eu participo bastante dos treinamentos, das capacitações da Embrapa. Doutor Marco, a Embrapa tem um papel fundamental no desenvolvimento do agronegócio do Brasil, das regiões e localmente eu falo do nosso Maranhão. Pode nos contar um pouco sobre as principais pesquisas e projetos da Embrapa Maranhão? Pois não, uma boa oportunidade, Bira. Agradeço por essa pergunta. A Embrapa tem tido a honra de participar desse processo de revolução agrícola que o país teve, né? A Embrapa foi criada há 52 anos atrás, no momento em que o Brasil não conseguia produzir alimentos para 80 milhões de pessoas que éramos à época. Então vocês vejam a revolução que nós conseguimos fazer com ciência, acho que é importante falar, e com a raça dos nossos produtores, de chegarmos hoje a ser o maior produtor de alimentos do mundo. Hoje o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora, com sua agricultura baseada em ciência. E a Embrapa tem orgulho de participar disso, né, junto com todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que inclui também as universidades, institutos federais, os produtores, né, que são parte desse movimento todo. Então, esse movimento nos trouxe até aqui. Em relação ao Maranhão, a Embrapa está aqui desde o seu princípio. Eu faço aqui uma linha do tempo para que a gente possa entender o trabalho da Embrapa aqui no Maranhão. Mas nós começamos aqui com a Embrapa Meio Norte, Teresina, que tinha a missão também de cobrir o estado do Maranhão para desenvolver a pesquisa e para entender a Embrapa é uma empresa de inovação. A gente pensa em como fazer melhor essa atividade produtiva, trabalhar melhor a semente, trabalhar melhor o processo produtivo, a agregação de valor. Então, todas essas tecnologias a Embrapa desenvolve para que essa produção seja mais sustentável. Desde 1973, com o trabalho da Embrapa Meio Norte, a Embrapa começa a trabalhar no Maranhão. A EMAPA, que é uma organização estadual de pesquisa que o Maranhão tinha, era parte dessa estrutura da Embrapa, então a Embrapa continua com o trabalho da EMAPA, principalmente com arroz. No final da década de 80, começo da década de 90, o sul do Maranhão começa a despontar, é o que a gente vê hoje, né, Bira? Uma produção com nível de tecnificação altíssimo, de commodity, de soja, de algodão, de milho, e a Embrapa estabelece uma base ali no começo da década de 90, uma unidade de execução de pesquisa da Embrapa Soja para trabalhar a tropicalização da soja para o estado do Maranhão. Acho que essa foi uma das grandes entregas da Embrapa, em parceria com a FAPSEM, de produzir a semente básica dos materiais adaptados à região. E que hoje nós temos o Maranhão como um dos 10 maiores produtores agrícolas do país, de grãos. Então, depois desse movimento, vem a necessidade de ter uma unidade da Embrapa no Maranhão em função de todo o potencial que tem. É o estado que tem o maior percentual de pessoas morando no campo, 40% dos maranhenses vivem no campo, 2 biomas muito potentes, né, Amazônia e Cerrados, que você tem a pauta de produção do Brasil toda dentro desses 2 biomas. Então se estabelece aqui a Embrapa Cocais, a princípio, para trabalhar um passivo da agricultura familiar, especialmente na região
centro-norte do estado, Baixada Maranhense, região dos Cocais, e aí começamos a trabalhar não só a pauta do arroz, mas também a pauta da mandioca. Então a gente tem hoje a satisfação de dizer que 75% do material plantado de arroz no estado é BRS, é marca Embrapa, é genética da Embrapa, e a gente continua fazendo esse processo de melhoramento, o melhoramento da mandioca, inclusive já quero convidar vocês para o dia 29 de maio, lá no Tabuleiro de São Bernardo, nós vamos fazer o lançamento de um material de mandioca adaptado para o Maranhão, chamado BRS Tapioqueira, lá com a cooperativa do Tabuleiro de São Bernardo, que é um trabalho também do melhoramento genético. E isso é muito importante agora, Biri, é importante colocar também para os nossos internautas que nós estamos em um alerta fitossanitário em relação a uma doença, a vassoura de bruxa da mandioca, que está vindo do Amapá. Que só dava em cacau e apresentou na mandioca. Na mandioca. Começou no Amapá, já tem alguns indícios no Pará e hoje nós estamos com esse comércio bloqueado. Não pode passar maniva, semente do Pará para o Maranhão em razão disso. Fornecedor de manivas para o Maranhão era o pessoal do Pará. Exatamente. Daí a importância do Maranhão ficar autossuficiente nisso. E nessa comunidade lá, nessa cooperativa, além do desenvolvimento desse material, a Embrapa trouxe 250 materiais, Bira, para cá, para nós testarmos e encontrarmos aquele material que tem maior percentual de amido, mais fécula, produz uma farinha de melhor qualidade, mais adaptada à nossa região. Nós também montamos lá um sistema de multiplicação, que é o Reniva. É a multiplicação de semente... Eu participo até desse grupo do Reniva. Pronto, lá, segundo o grupo do Reniva, é o mais avançado que nós temos no Brasil. A cooperativa hoje já está vendendo Maniva semente, então esse é um trabalho também que foi feito na parte de genética, mas nós precisamos avançar também no processo produtivo. O Maranhão ainda tem um passivo muito grande, ainda é muita roça no toco, né, Bira? Você conhece muito bem isso. Então nós começamos a trabalhar esse sistema de cultivo, que hoje nós vamos ter, inclusive, estamos tendo esses 3 dias em Itapecuru-Mirim, dias de campo. Quero convidar vocês também para sexta-feira, está lá em Jaibara dos Nogueiras, uma comunidade lá no interior de Itapecuru-Mirim. Jaibara dos Nogueiras fica depois do entroncamento, sentido Miranda, do lado direito. Tem 3 comunidades lá, uma delas é o Jaibara dos Nogueiras. Exato, lá nós estamos com a roça sustentável. Nós pegamos essa configuração da roça no toco, tiramos o fogo, ordenamos as culturas, fazendo rotação, e hoje o produtor com 1 hectare consegue ter um salário mínimo livre por mês, né, fazendo a farinha da mandioca e usando o milho e o arroz e o feijão na rotação para gerar a cultura que vai para a mesa. Então essa é uma outra contribuição para a agricultura familiar também, além dos sistemas integrados. Né, o SAF, que é o sistema agroflorestal, que combina aí espécies frutíferas, no mesmo espaço, você ter várias produções, também é uma outra evolução desse sistema. E claro, não podia deixar de citar o babaçu, né, Bira? O babaçu é uma pauta do estado, 40% do estado do Maranhão é coberto de babaçu, é uma área do tamanho do estado do Ceará, para vocês terem uma ideia. É maior que 11 estados brasileiros, só a área de babaçu que o Maranhão tem. Se eu permite falar... À vontade, Bira. Queridos ouvintes e produtores, tem 2 assuntos interessantes que eu gostaria de retornar a falar, que eram justamente o da mandioca. Eu participei do Comitê Estadual da Mandioca, quando fundou o Comitê Estadual da Mandioca, em 2003, 2004. E quando fala de babaçu, eu participei de várias babaçutecs. O senhor lembra daquelas reuniões Sim. que tinha aqui sobre o babaçu? O nosso estado é tão rico com relação ao babaçu, que o produtor, cineasta da Globo, Jaime Monjardim Matarazzo, tenho certeza que o Dr. Marco vai falar sobre isso, comprou uma propriedade de 1.200 hectares em Palmeirândia, na Baixada Maranhense, para fazer um trabalho junto com a sócia dele, a Nelinha do Babaçu, né? E vocês estão fazendo esse trabalho lá com ele, eu tenho certeza, que é para tratar sobre a cultura do babaçu, a produção, a agroindustrialização do babaçu. Era só fazer um recorte disso daí. E depois eu falo com o senhor sobre a mandioca, tá? Novamente. Excelente. Eu vou aproveitar esse seu gancho, Bira, para falar, porque o babaçu ele tem nos dado uma lição. É uma cultura muito associada à miséria, à pobreza, às quebradeiras de coco, mas da agricultura familiar é a atividade que tem mais avançado na agregação de valor. Aí eu coloco aí as cooperativas lá do vinagre, por exemplo, de Itapecuru, a cooperativa aqui de Chapadinha,
que estão já com agroindústrias montadas, tem, né? Viana, produzindo aí panificação, produzindo hambúrguer, gente. Hambúrguer vegano de babaçu. Vocês já ouviram falar nisso aí? Essas quebradeiras de coco estão colocando isso dentro do mercado. Queijo produzido com leite. Isso utilizando a tecnologia em parceria com a Embrapa, fazendo a agregação de valor, que é o que a gente chama de bioeconomia, né? É a economia vindo da natureza, é a bioeconomia da biodiversidade. E agora, como você comentou, né, o Jaime Monjardim com a Nelinha, desenvolvendo um produto conosco para combate à desnutrição. Então você vê a transformação que a ciência e a inovação pode fazer numa atividade considerada. Tem muita gente que ainda que tem uma esse atividade de conflito, né? De muito De conflito. proprietários rurais de grandes fazendas com as quebradeiras de coco, os movimentos. E aí, Bira, eu quero chamar a atenção para a importância desse seu trabalho aqui, porque para muita gente ainda tem esse quadro esmaecido do que é a produção de babaçu daquela época. Não é mais isso, gente. Hoje a gente teve um hackathon, Bira, essa semana. Juntamos aí os estudantes do IF, do IEMA, com as quebradeiras de coco para desenvolver inovações. Uma maratona de ideias. Olha que interessante. E vieram 3 cooperativas, do Canto Ferreira, lá de Chapadinha, Clube de Mãe Pedrinhas e do Vinagre. E a coisa mais interessante para mim foi elas chegarem num carro, num furgão, com a logomarca da cooperativa, com os produtos para expor. Quer dizer, um outro patamar que essa produção tem. Agora você imagina o potencial que o Maranhão tem se a gente consegue alavancar todas as atividades produtivas que tem. Eu gostaria de ter uma orientação vossa, porque antigamente, tanto é que foi instituída uma lei do babaçu livre. Uhum. Babaçu livre para as quebradeiras terem acesso às propriedades rurais e poder catar os cocos, né? Mas o produtor rural acha que aquela pindova que vai virar depois babaçu, que não, aquilo é uma praga. Hoje, o babaçu, ele é uma floresta e que pode ser um dos componentes de uma ILPF. É isso? Exatamente, Pira. Agora você. Aliando, né? Exato. Aí nós vamos entrar numa outra pauta que está muito ao encontro do que você comentou da Embrapa Maranhão, de abraçar esses desafios e trabalho do pequeno, médio e o grande produtor. O babaçu, nós estamos trabalhando hoje para o babaçu ser uma fonte de renda também do ponto de vista do crédito de carbono. Nós estamos escutando isso falar muito aí na mídia, né? O que essas árvores estão capturando do carbono que vai para a atmosfera e vira o efeito estufa, aquecimento global. O produtor que mantiver essas palmeiras dentro da sua área pode, em um futuro muito próximo, ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono. E uma coisa interessante também, para aliviar essa questão do conflito, veja, nós estamos estudando também o controle da pindova nessas áreas de produção de gado, né? Junto nesse sistema do ILPF, que é a integração da lavoura, da pecuária e a floresta, que é o babaçu. Tem produtores fazendo ração, ela sendo um componente. Exato. E sabe uma coisa interessante? Cada palmeira dessa produz 400, 500, 600 quilos de coco, aliás, unidades de coco todo ano. Então é uma sementeira enorme. A catação do coco ela vai reduzir a pindova dentro das áreas de pastagem. Então essa associação das quebradeiras de coco com o pecuarista pode ser muito benéfica para reduzir o custo também no controle da pindova, para aqueles que fazem a parte da pecuária dentro do babaçu. Então veja como uma coisa vai se transformando, né? E a gente transforma o que era um conflito em valor para as duas partes. Né? Eu peço desculpa porque eu atrapalhei, você estava fazendo o contexto histórico, né? Aí chegando no babaçu, falando da Embrapa Mil Norte, que aí veio o trabalho lá da unidade da Embrapa, que é gerenciada pela Embrapa Soja em Balsas, né? Mas em parceria com todos vocês. Pode continuar, fica à vontade. Exato. Eu estava exatamente em 2009, quando a Embrapa Cocai se estabelece, e em 2019, essa unidade de Balsas passa também a compor a Embrapa no Maranhão. Isso também é um dos motivadores de abrir esse leque da demanda. E aí, a partir desse ano, nós começamos um novo ciclo, né, da Embrapa, não só na mudança da assinatura síntese, mas de toda uma reformulação da nossa estratégia. E aí a Embrapa de Balsas passa a fazer parte também da Embrapa Maranhão, e lá a gente enfrenta também esses desafios, tanto da integração lavoura-pecuária, lá é uma área agrícola, mas agora nós estamos tendo a felicidade de ter um frigorífico sendo levantado entre Balsas e Mangabeiras, isso vai aquecer esse mercado. Nós temos uma indústria de etanol, que está chegando lá para gerar um subproduto riquíssimo. Antes de ontem foi autorizado a operacionalização dela, a Impasa. Exato. A Impasa vai causar uma modificação grande no território, não só
gerando uma estabilidade para o mercado do milho, porque ela vai consumir uma quantidade de milho bem razoável, como também gerando um subproduto, que é o DDGS, que é riquíssimo para alimentação animal, para confinamento, para suplementação a 32% pasto. de proteína pura. É um proteico, né? Então, e aliado a isso, Bira, tem uma demanda também por bioenergia para mover essas fábricas. Então, a estimativa é que nós vamos precisar de 10 mil hectares de eucalipto para gerar biomassa para as fábricas. E aí o ILPF, que é a integração da lavoura da pecuária com a floresta, aí nesse caso do eucalipto, que a gente já tem lá na região Tocantina, porque tem o mercado da Suzano, agora nós vamos ter também no sul do estado. Então o nosso desafio lá agora é trabalhar a sustentabilidade. Conscientização, né? Exato. E nós já ocupamos as áreas das chapadas. Agora nós entramos numa área mais arenosa, com menor teor de argila, menos fertilidade. Então, como é que nós vamos trabalhar esse sistema de safra, safrinha, a entrada do boi nessas áreas mais baixas? É o grande desafio hoje que a Embrapa abraça dentro desse território do Mato Piba. E, por outro lado, também a questão dos biológicos, né? Nós precisamos substituir essa base química pelo controle biológico, né, de pragas e doenças, mas também para disponibilizar nutriente no solo. A Embrapa tem hoje uma tecnologia que é o Bioma Fós, que é uma bactéria que libera o fósforo que está preso dentro da massa do solo. Então você reduz a quantidade de inserção de fósforo. Exato. Que é o que já acontece com a fixação biológica do nitrogênio, né? Hoje, para aqueles que não sabem, a soja não usa 1 grama de ureia, nenhum adubo nitrogenado, porque a própria bactéria que já é acoplada dentro da semente, que foi uma descoberta da Embrapa, ela faz a captação do nitrogênio que está no ar e coloca no solo para a planta. Então, a única adubação que a gente faz para a soja é fósforo e potássio. O nitrogênio é a bactéria que trabalha para ela. Então, isso já traz uma economia de bilhões de reais por ano em fertilizantes. Então, essa abertura, Bira, toda de agenda, e aí entrando também com as novas culturas de safrinha, nós estamos trabalhando o gergelim hoje lá para a região de Balsas. Isso aí foi bem lembrado, né? Tem produtores que estão realmente utilizando a janela, né, que é entre o milho e a soja, e fazendo, que é 120 dias, que dá o do gergelim, e tem mercado, né? Hoje nós estamos procurando alternativas porque a instabilidade do clima, e todo mundo percebe isso, veranicos, janelas mais curtas. Para aqueles que não conhecem muito bem o sistema lá em Balsas, você planta a soja em outubro, novembro, tendo uma janela de chuva adequada, você colhe a soja, dá tempo de plantar o milho, e planta o milho junto com a braquiária. Colhe o milho e fica o capim. Bota o boi, você tem 2, 3 meses de boi para entrar outra soja. Por isso, internautas, que o Dr. Marco falou sobre a chegada de frigorífico. Então, essa chegada de frigorífico, lá parece que é para 800 cabeças dias, né? Exato. E é para justamente abater o gado de confinamento. Ele vai pegar DDGS, ração mais barata, né? Vai utilizar uma janela dentro da agricultura, utilizando a pecuária, porque plantou braquiária. Exato. E lá também está vindo, lá tem um grande criador de suínos, ele vai falar isso, e ele abate suíno lá, que era o antigo Agrolusa, que chama agora Agromina, abate o suíno e vai abater também a planta deles, ovinos. Então, isso tudo muda a região, né? A chegada de uma grande empresa, de mudança, né? de produção e da indústria chegando diferente, né? E, inclusive, eu estive lá no mês passado, já visitei a Tamboril, que é um abatedouro de ovino, já com selo de inspeção estadual, já operando. E tem grife, né? E colocando aqui no mercado de São Luís. Então você vê como é que a inovação e a integração vai mudando isso. É essa contaminação que a gente espera subir, Bira, para o resto do Maranhão. Né? Essa profissionalização da atividade. Eu fico feliz porque aqui nós temos um tema, doutor Marco, para passar aqui o dia inteiro falando. O senhor sabe isso como se fosse uma oficina. O senhor fique muito à vontade para contextualizar do jeito que o senhor quer a história da Embrapa, os projetos da Embrapa. E para a gente informar aos micro, pequenos e médios produtores rurais e os grandes das oportunidades de negócio. Tem muita coisa para se ganhar dinheiro, tem muita coisa para se empregar. Né? O jovem, então o jovem presta atenção, começa a se capacitar, começa a entrar nos sites da Embrapa, do Senar, da UEMA, do IFMA. Participe para você ter oportunidade de estar nesses grandes projetos que o Dr. Marco Aurélio está falando.
Perfeito. E a gente nunca tinha visto antes figurar nas profissões de futuro as profissões de agrônomo, especialista em agronegócio. Hoje, você pode Engenheiro olhar florestal. engenheiro florestal, ambiental. Então, é uma grande oportunidade hoje. O setor da agricultura e da pecuária, hoje o Brasil hoje se consolidando realmente como um grande produtor agrícola, e o Maranhão sendo um estado com grande potencial, é um grande produtor o Maranhão, mas ainda com baixa produtividade. Você imagina se a gente eleva essa produtividade da mandioca aí para pelo menos 30 toneladas por hectare, o que, que vai ser o Maranhão dentro do cenário? O Maranhão é o quarto maior produtor de mandioca com uma produtividade muito baixa ainda. Você vê o tanto de espaço que a gente tem para avançar muito rapidamente. O grande lance é que nós temos situações climáticas definidas, né? É como se a gente tivesse 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Nós temos 10 bacias hidrográficas excelentes, né? São 12 no total, né? Mas são 10. Duas parece que participam de outros estados. Mas tem que pegar. O doutor Marcos sabe que a nossa produtividade de mandioca é em torno de 3 e chega no máximo a 11, 12 toneladas por hectare quando está mesmo bem tecnificado. Existe um pesquisador não, um produtor, né? Um Um produtor lá, produtor experimentador. experimentador, e eu gostaria que o senhor falasse até dele, lá de Barreirinha, né? O Isso. coronel, que chegou a um número expressivo de tonelada por hectare, né? E também o que eu ia falar, quando o senhor falasse, eu falasse sobre a possibilidade da nossa fecularia em Humberto de Campos. Então, a gente está esperando por isso. Esse é um tema que eu acho importante a gente colocar, Bira, das oportunidades. O Maranhão tem um vazio de agroindústria que é uma coisa absurda. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. O mel, por exemplo, do Maranhão. Se você pegar o mel que sai para o Piauí e o mel que vai para Santa Catarina, pra vocês terem uma ideia, a gente andou lá na BR-316, conversando com os produtores, são 12 carretas que vão para Santa Catarina, cada carreta dessa leva 80 tonéis de 300 kg de mel do Maranhão para processar e sair para o Paranaguá. São 100 mil caixas de mel de abelha que entram do Piauí, itinerante, Fortuna, São Domingos, Santa Luzia do Paruá e vai até o Mangue. São 100 quilos de mel cada caixa dessa captura no ano. Aí você multiplica por 100 mil, você vê a quantidade de mel. O Maranhão já é um dos maiores produtores de mel do Brasil. Mas onde é que está o processamento desse mel? Onde é que está a exploração da própolis? Aí vem a questão da agroindústria. No Paraná, em São Paulo. Esse projeto que nós temos lá no Tabuleiro de São Bernardo, dentro dessa associação aí da Ambev, com o governo do estado, para produzir fécula para cerveja magnífica. Bira, nós estávamos levando essa mandioca para o Pernambuco. Olha essa história. Para tirar a fécula, porque nós não tínhamos uma fecularia, e não temos ainda uma fecularia no estado do Maranhão. E agora nós temos aí um projeto que está em andamento, de construção de uma fecularia, inclusive dessa empresa lá do Pernambuco que veio aqui para o Maranhão, vendo a oportunidade para se instalar em Humberto de Campos. Mas você vê, o peixe é a mesma coisa, Bira. Praticamente a gente tem o Mateus que processa peixe, você não tem uma agroindústria de pescado, nós estamos mandando nosso pescado para o Pará e até para o Amapá, o peixe inteiro, sempre porque a gente não consegue ter uma indústria filetada. A costelinha do tambaqui, que é um negócio que a costelinha do tambaqui em 2023 ganhou um prêmio nos Estados Unidos como o melhor petisco do mundo. Uma empresa de Rondônia. Um carré, né? Um carrezinho. Exato. Né, de tambaqui. E isso que a gente já está vendendo aqui na litorânea, nos restaurantes, podia estar lá, costelinha do tambaqui, ou aproveitando o turismo marense, que é outra oportunidade que nós temos de conectar, né, o agro com o turismo e o turismo rural também. Você veja, uma verdadeira festa de possibilidades que nós temos aqui no Maranhão, né? Olha, o senhor pode terminar o ciclo. Fique à vontade, que eu tenho mais 3 perguntas boas aqui para o senhor. Ótimo. Então, nós estamos agora, Bira, entrando num novo ciclo, um novo capítulo, que inaugura com a mudança da própria assinatura síntese para Embrapa Maranhão. Então, a partir desse ano, nós estamos construindo uma sede nova, com laboratórios de ponta. É uma parceria que nós temos com o Instituto Federal do Maranhão, lá no campus Maracanã. Quero até mandar um abraço para o reitor Carlos César, um grande parceiro. Essa estrutura ela vai servir para o Maranhão todo, mas vamos ter laboratórios lá para prospectar esses bioinsumos, laboratórios para desenvolver novos produtos a partir da biodiversidade maranhense, laboratórios para a gente trabalhar também a parte de alimentação animal, melhoramento genético. E a partir dessa base,
nós também vamos fortalecer a base lá de Balsas. Nós vamos contratar mais 23 empregados para lá. Nós estamos em pleno concurso, Bira. Domingo agora vai ser o concurso da Embrapa, a parte escrita, né? E nós vamos contratar mais 50 empregados para a Embrapa Maranhão. Mais essa nova sede que vamos começar a construir esse ano, mais esse fortalecimento de Balsas. Então isso reposiciona, né, e a Embrapa Maranhão exatamente também para comunicar esse aumento da musculatura da Embrapa no estado, que vem junto também com um reposicionamento estratégico. Então você veja, nós estamos falando aqui de um agronegócio que trabalha numa velocidade enorme, com alto nível tecnológico, que os deltas ali de mudança são muito estreitos. E temos um outro Maranhão, que é o Maranhão da agricultura familiar, ainda trabalhando com a roça no toco, que é uma tecnologia de 7.000 anos antes de Cristo. Eu estou falando isso não é brincando não, porque tem registros de que nessa época a forma de plantio era derruba, passa fogo e planta na cinza. Então a nossa estratégia dentro disso, para encerrar esse ciclo, é trabalhar primeiro o aumento da rentabilidade e o aumento da produtividade dessa terra com sistemas que integram culturas e que agregam valor. Então, para cá, para a agricultura familiar, trabalhar esse consórcio de culturas alimentares, os sistemas agroflorestais, porque a fruta agrega muito valor, associado ao que a gente está chamando aí da bioeconomia da biodiversidade, desenvolver novos produtos a partir da biodiversidade. Só para vocês terem um exemplo disso. Passando no shopping, encontrei uma loja lá de uma empresa francesa com os produtos à base de bacuri. E achei estranho isso e curioso, né? E perguntei, e falaram, não, a gente compra o caroço do bacuri aqui no Maranhão, vai para a nossa fábrica em São Paulo, tira o óleo do caroço e faz o cosmético, e 4 potinhos de cosmético vendidos lá R$ 250. Esse exemplo aí, eu vou pedir para o Dr. Marco Aurélio falar o exemplo de uma palestra que eu assisti dele, ele falando do nosso mel da tiúba, o mel da melipona, que é da abelha sem ferrão, de um caso de 1 litro de mel comprado na nossa baixada e mandado para São Paulo. O senhor conta essa daí, e do queijo, o queijinho, o valor do queijo, que o senhor falou até do queijo de Babaçu, vendendo Exato. num empório da cidade. Isso é importante, Bira, para a gente exemplificar o quanto que essa história da bioeconomia, que parece tão estranho, né? Bioeconomia é um nome bonito, na verdade é a agregação de valor ao produto que a gente tem. Então eu estava em São Paulo, na nossa unidade lá de meio ambiente, lá em Jaguariúna, e eles têm um trabalho lá também com abelhas, e distribuíram um potinho de uma parceira, 50 ml de mel, Veja potinho só, pequeno. 50 ml. Eu achei muito curioso porque era mel de tiúba. Falei, bom, tiúba não ocorre naquele ambiente ali no interior de São Paulo, né? E indaguei as pessoas lá, eles falaram, não, esse mel vem do Maranhão. Falei, do Maranhão, a gente compra o mel, traz, industrializa, envasa nesse potinho bonitinho, né, de vidro com rótulo CIF, e vende a R$ 80. Explica o que é o CIF para o internauta. Exato. É o selo de inspeção federal. Então, com esse selo, essa empresa pode vender esse mel no Brasil todo, inclusive aqui no Maranhão, né, que é o que acontece muitas vezes. Então você veja, 50 ml de mel vendido a R$ 80. Diga quanto foi que ele pagou nesse 1 litro de mel de tiúba lá na Baixada Maranhense. O mel está sendo comercializado aqui a R$ 8 o litro, a granel, né? E vai lá e vira, multiplica aí, vai dar mais de R$ 2.000 o litro do mel, né? Nesse preço. E essa outra questão que o Bira estava colocando, que também é interessante do queijo, nós desenvolvemos um queijo vegetal a partir do leite do babaçu, para esse público vegano. Olha que interessante, aonde é que essa cadeia pode chegar, colocar um produto numa prateleira para um grupo vegano que paga muito bem por esse produto, é um produto de nicho de mercado, né? Vocês podem ir nos empórios aqui em São Luís, vocês vão encontrar o queijo feito... Pode ser o nome do empório que tem um, pode ser. Na Fribal, né? Você pode ir lá olhar o queijo feito com a castanha de caju, que custa lá R$ 159 o quilo. E nós estamos vendendo o babaçu ali a granel, né, a R$ 4 o quilo. E transforma logo em cinza, né? Exato. Então, vocês vejam, essa é uma grande oportunidade. Esse equipamento público da Embrapa aqui, Bira, vai ser transformador. Por quê? A gente precisa também de ter um aparelho público de ciência robusto para chegar, né, também nessas pesquisas. Então, esse material que nós estamos hoje aí vendendo a granel e que vai para São Paulo ou para outros campos para desenvolver a pesquisa e chegar num produto, nós vamos poder fazer aqui. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse um contexto
em cima do início da minha fala, das oportunidades que o pequeno, micro, pequeno, médio, grande empresário rural tem, e o senhor faz um contexto nas 5 mesorregiões. O senhor pode dar exemplo, a mesorregião norte lá tem isso, nós podemos fazer isso, e outra, se você tem necessidade de desenvolver um produto, não significa que a Embrapa vai fazer isso para você, mas apresente a sua necessidade e a Embrapa vai ser uma das parceiras para ir buscar. Se não tem aqui, ela busca na Embrapa Nacional, busca de outros parceiros para desenvolver um produto como esse que está sendo desenvolvido do nosso babaçu. O senhor puder dar um contexto regionalmente, o nosso Maranhão, né, as Perfeito. oportunidades para o internauta abrir o olho e falar assim, opa, eu tenho um produto aqui. É como se você está lá na região do nosso cerrado, jogando aquele. Você pega o piqui e joga fora, ali dentro daquela casca tem óleo, tem essência para cosmético, tem tudo. Então, cuidado. E outra, vamos agregar valor. Vamos agregar valor. O Lagarde está vendendo coisas assim, naturas, e outros ganhando dinheiro em cima de nós maranhenses. Nós não somos contra isso de forma nenhuma, né? Mas vamos ganhar aqui, fazer É. aqui. E o Maranhão ele apresenta muitas possibilidades, inclusive pela sua posição geográfica, né? Então você tem aqui, vou pegar aqui o exemplo da Baixada para a gente começar, né? Então nós fizemos esse trabalho de discutir com a comunidade exatamente esse recorte, Bira, de o que é importante em cada uma dessas regiões. E o mais interessante disso é que o Maranhão pode produzir virtualmente tudo. Eu posso trabalhar o açaí, que tem uma demanda de água grande aqui na Baixada Maranhense, mas posso ir trabalhar com mandioca e caju aqui para a região de Barreirense, que é uma região mais arenosa, com um Óbidos do desafio Neves, aquela região que tem toda ali. um nível de chuva um pouco menor. Mas você veja a Baixada, é a região hoje de DH menor do estado. Agora olha a riqueza que a Baixada tem, né? Você tem a apicultura extremamente forte, tanto a de abelha com ferrão como sem ferrão, e aí eu quero dar um destaque especial na tiúba. É um mel de especialidade. Hoje já se vende um litro do mel de tiúba por R$ 200. Aí as pessoas que valorizam o produto, que colocam ele dentro de um cenário um pouco mais diferenciado. Mas você tem aí a tiúba, o açaí Barra Jussara, que não tem tamanho esse mercado, e o Maranhão tem um potencial enorme na Baixada E para vocês têm produzir. uma variedade, né? A BRS Pai d'Égua, né? E a Grão-Pará, precoce, que pode desenvolver, não tem isso? Exato. E aí o mais interessante disso você pode trabalhar a Jussara com a abelha dentro. Aumenta em 20% a produtividade da abelha com a polinização das abelhas, e você tem o mel também. E você pode juntar isso também com a piscicultura, que é outro potencial enorme da Baixada, né? Vem matinha aí, o que os agricultores, e agricultores pequenos, Tãs, familiares, né? Os e exemplos. tãs. E essa água do peixe é outra água fantástica, que a gente chama de aquaponia. Então você vê um sistema que nós podemos integrar essas coisas na Baixada, né? Eu tenho ali a piscicultura, um tanque do peixe, você pode montar uma área com o BRS Pará e o Pai d'Égua, que são materiais mais precoces, tem mais polpa, e você fazer uma irrigação com essa água do peixe enriquecida com todo esse material, que a gente chama de aquaponia, botar a abelha dentro dessa área do açaí, Barra Jussara, e ainda pode colocar o abacaxi aí como um ciclo mais curto. E se quiser animal, a ovelha, né? Que é a ovinocultura fazendo a limpeza O roço do ainda rosto gerando. e gerando Então, carne, né? essa é a estratégia que a gente acha mais eficiente para aumentar a produtividade da terra. É você combinar culturas, porque também quando o preço da Jussara estiver um pouco mais baixo, você tem o peixe que sai, quando o peixe não está dando, mas o mel já está num preço bom, então você varia. Agora, claro, a partir daí nós começamos a agregar valor. Aí vem as agroindústrias, né? Uma agroindústria dessa coletiva para você trabalhar o processamento do açaí, porque a gente tem um projeto lá em Amapá do Maranhão e Carutapera com os produtores de Jussara, de açaí. Eles estão mandando para o Pará. O pessoal vem, compra e vai processar no Pará e vender depois para a gente processado, empacotado. Você vê a questão da agroindústria novamente entrando em E cena, né? aqui a gente com grande possibilidade, né, doutor Marco Aurélio, de exportar pelo Porto de Itaqui. Se nós Exato. tivermos produção, a gente pode ter a nossa rota de container de volta, porque a gente já teve rota de container, não de refrigerado, né? Foi container de carga seca, mas a gente pode exportar aqui. Então, existe exemplo, eu não vou dizer o nome do produtor, mas existe exemplo que era um grande pecuarista e está produzindo o quê? Açaí, está fazendo açaí em pó e exportando.
Olha aí. São essas oportunidades. Aí se você descer e pegar a 316, você tem um eixo de apicultura e de piscicultura descendo até a região Tocantina. Inclusive também com o açaí Jussara, e aí entra numa região mais pecuária. Aí você tem a bovinocultura de corte, a bovinocultura de leite, A né? região entre Açailândia, Imperatriz, São Francisco do Brejão, Exato, aquela com região. frigoríficos instalados lá e já pressionado com a soja subindo do sul do estado. Então é uma região de transição. Naturalmente tem regiões muito declivosas ali que o relevo vai ficar reservando aquela área para pecuária, porque a agricultura ela precisa de uma área mais plana. Então vocês vejam, você sai de uma pauta produtiva e entra noutra. Você não tem gap dentro do estado, né? E se você rodar, pegar o centro do estado e subir, você vai para a fruticultura do abacaxi, por exemplo, Lá que, em em São São Domingos, Domingos que e a tem própria de de Turiaçu, Turiaçu, que é né? outro potencial enorme da Baixada, porque é um material que a gente está trabalhando aí Quase que também, exclusivo, né? O de indicação Turiaçu. geográfica, você percebe o potencial que a gente tem de agregar Explica valor para o nisso. internauta o que é essa indicação geográfica, porque pode ser para o nosso mel da Tatiúma, Baixada, da Tiúba, o do abacaxi, o açaí, que é a nossa Jussara, que pode ter, o nosso camarão, que pode ter uma indicação geográfica. exato. Explica o que é E o isso. próprio mel do Mirim, que já vai lá pro Que é outro aqui lado, lá de Tutóia. que é uma mirim, né? Que é uma planta, né? Que é Exato. A indicação geográfica é uma outra forma de agregar valor. A gente chama de um selo que distingue o produto. Então, esse produto, vou dá o pegar o exemplo exemplo do queijo da Serra da Canastra. do queijo da Serra da Canastra. O Minas tem uma serra que tem uma característica de clima muito especial, muito específico de lá, de plantas que as vacas consomem e produz um leite que dá um queijo que é diferente de todos os queijos do país. É o queijo da Serra da Canastra. Então, o Ministério da Agricultura faz o reconhecimento daquele queijo como sendo um queijo diferenciado e que só se produz lá pelas características da região e ele recebe um selo. Então, só existe esse queijo Isso já no Brasil agrega e no mundo. valor Já lá no agrega valor. mercado. O abacaxi Turiaçu é um exemplo desse, né? Você pode ter o selo do abacaxi Turiaçu e as pessoas não vêm aqui procurar abacaxi, vêm procurar abacaxi de Turiaçu, porque sabe que ele é produzido e ele é um alimento único, ele só tem lá, é uma especialidade. Assim como pode ser o mel do mangue, o mel do mirim, que é essa planta que tem aqui no leste do Maranhão, assim como pode ser o próprio tambaqui produzido no estado do Maranhão, que o solo dá uma característica diferenciada para ele que só tem lá. Então, são outras possibilidades que nós temos de criar uma defesa para esse produto. Nos vinhos é muito comum isso, né? Champanhe, por exemplo. Só pode chamar champanhe o que é produzido lá na França. Aqui agora a gente Que chama de são espumante. espumantes. Então o champanhe ganha valor em razão disso, né? Porque ele tem esse reconhecimento de E tudo exclusividade. isso que o senhor está falando, a Embrapa tem tecnologia, tem pesquisadores, tem trabalhos desenvolvidos e podem até procurar desenvolver outros dependendo da demanda, não é isso? Exato. Por exemplo, os vinhos lá da Serra, do Vale do São Francisco, a Embrapa participou desse processo de denominação geográfica também para esses vinhos produzidos no Vale do São Francisco, ali entre Petrolina e Juazeiro, né? Alguns vinhos também da Serra Gaúcha, que também alcançaram esse status de indicação geográfica, também a gente ajudou nesse processo de montagem disso, porque você tem que ter evidências científicas. Então nós temos que analisar, por exemplo, o abacaxi Turiaçu e provar quimicamente que ele é um abacaxi que não tem em outro lugar. Então, lá na Baixada, eu não quero voltar. Nós já estamos do Tocantins para frente Mas aí. era porque lá tem o nosso caranguejo, que é naquela região lá da Carutapera, tudo é mandado para o Pará. E também a nossa pescada amarela também, né? Que poderia estar tendo essa indicação geográfica, eu não sei se pode, né? Mas eu estou dando exemplo, Pois né, de é, produtos, né? inclusive eu já escutei falar os consumidores, né, falando, a gente às vezes come uma pescada que vem do Pará, não é a mesma coisa, não é o mesmo gosto. Tá vendo? Então essa é a percepção que depois na ciência a gente vai provar que não é a mesma coisa porque tem um elemento químico que deriva de uma alga que tem lá naquela região que o peixe come, mas só tem no Maranhão, não tem, é do mangue do Maranhão. Então você associa, né, o produto à região, Eu né? queria falar de um tema mais específico, que eu tenho certeza que a Embrapa abraça isso, é da fruticultura. A característica dessa nossa região, se nós sairmos daqui de São Luís, sentido Miranda, de um lado o Mearim, do outro o Itapecuru, né? Duas ferrovias transnordestinas de um lado, a Carajás do outro, e uma BR-135 no meio. E
vários rios, Rio Una, Rio lá daquela pé de morros e tal. Então a gente tem água. A gente não poderia estar produzindo bastante fruta e estar exportando isso e tá, sabe? E depois eu queria até que o senhor falasse também, em função, nós temos uma ZPE aprovada, a Zona de Processamento de Exportação aprovada em Bacabeira. Então isso pode ser um mercado, pode ser um nicho para quem vai produzir. Sem dúvida. A fruticultura é um filé dentro desse espaço todo, porque você pode trabalhar 1 hectare de fruticultura e ter uma rentabilidade enorme. Se você pegar, por exemplo, 1 hectare, eu estava comentando aqui da roça, né? Você reconfigurar a roça, usar tecnologia, usar uma genética boa na semente, fazer um bom processo de plantio, você vai ter uma rentabilidade aí de R$ 1.500 por hectare, por mês. Se você trabalhar fruticultura, você vai para 6.000. Olha só, um Então, é uma salto. capacidade enorme de agregação de valor. Por que a gente não decola nisso? Porque a fruticultura precisa de uma fase estruturante, é o que você falou, irrigação, é o básico para você manter essa fruticultura funcionando. Isso é caro de manter, isso é caro de estruturar e precisa de técnica para poder manejar esse sistema de irrigação. O próprio manejo do cultivo da fruta, ele exige um pouco mais de tecnologia. Eu não tenho dúvida nenhuma, Bira, que nós vamos chegar lá. O governo do estado está com um programa grande de Tem um programa de fruticultura. fruticultura, né? Exato, já está, por exemplo, o Tabuleiro de São Bernardo é uma área com grande potencial, porque já tem um perímetro irrigado ali que tem funcionado, que está funcionando. Então é mais fácil de você alavancar. Agora, precisa realmente de um investimento que vai ter um retorno no médio prazo. Por exemplo, nos sistemas agroflorestais, se você coloca lá a jussara ou açaí, você vai demorar 4 anos para ela começar a produzir. Então é um tempo que você precisa de fazer o investimento até que isso retorne. Você tem que ter outras culturas ou outra atividade dentro da Exato. propriedade para ir subsidiando aquela, né? E não é barato. Enquanto você, aí com R$ 5.000, você consegue montar uma área de 1 hectare de cultura de grãos, você precisa de R$ 30.000 para montar 1 hectare de estrutura de fruticultura. Agora, a rentabilidade dela vai ser muito maior, o retorno dela vai ser muito maior e perene. Essa é uma característica importante também, né? Eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu tenho certeza que isso aí mexe com a sisteminha Embrapa. O senhor foi desenvolvido dentro da Embrapa, na época, era o quê? Meio Meio Norte? norte. Meio Norte e tal. O senhor tem algum trabalho com implantação de sisteminha já com resultados bons dentro do Estado? Inclusive, no Globo Rural dessa semana passada, no domingo, foi feita uma matéria aqui no Maranhão com o sisteminha lá em Arari. Explica para o nosso internauta que não sabe o que é o sisteminha, né? E isso pode ser o início da sua atividade como um grande produtor, um Exato. grande, né, E o empreendedor sisteminha, rural. ele tem todas essas características que nós estamos falando aqui de integração de cultura e tal, num tamanho muito pequeno. Por isso é que ele tem esse nome carinhoso de sisteminha, que ele cabe num quintal de uma casa. Aí eu visitei uma comunidade lá no Piauí, que é um quintal. E ele foi desenvolvido a princípio na Embrapa Meio Norte, pelo pesquisador Luiz Guilherme. O pesquisador veio para cá, ele hoje é um pesquisador da Embrapa Maranhão. E a partir daqui a gente está fazendo esse escalamento do sisteminha. Hoje a gente tem projetos com a Vale do Rio Doce, com a Fundação Vale. Temos um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para colocar 1.000 sisteminhas no Brasil. Já foi para nacional, né? Já foi para o nacional. Foi para nacional. Exato. Qual que é o fundamento do sisteminha? Uma produção de alimentos num espaço pequeno, especialmente voltado para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade alimentar. O coração do sisteminha é um tanque de peixe. Aí você fala, é o peixe o principal? Não é o peixe o principal, apesar de ele fazer parte do sistema para produzir a proteína. Mas a água do peixe é riquíssima para irrigação. Então essa água do peixe ela irriga componentes vegetais, aí vem milho, aí vem mandioca, aí vem batata doce. Associado a isso, a gente tem um galinheiro com galinhas de postura, tudo, Bira, com um nível tecnológico lá em cima. Essas poedeiras são poedeiras da mais alta linhagem que a gente consegue. BRF 051, que é da Embrapa. Exato. Essa galinha, pessoal, para quem não tem familiaridade com isso, ela põe um ovo por dia. Então nós colocamos lá 15 poedeiras, Ira, são 15 ovos todo dia para aquela família. Durante 11 meses, 12 meses, ela põe tranquilo. Um ovo por dia. Então você vê, aí eu já tenho o ovo, já tenho o peixe, eu já tenho o carboidrato ali, mas eu tenho o esterco dessa galinha que eu jogo no minhocário, com os restos culturais, faço compostagem e adubo novamente o terreno. Milho, planta. Então eu consigo ter um sistema todo fechado, sem desperdício nenhum, num tamanho pequeno
e eu consigo fornecer alimento para essa Proteína família. animal e vegetal ali. E aí, em 7 meses, o sisteminha já está todo rodando e eu tenho alcançado aí os níveis que a OMS determina de proteína e energia para uma família. Com 40 dias já tem frango para bater, com 3 meses já tem peixe, com 40 dias já tem feijão. E o mais importante, gente, não é simplesmente colocar comida na mesa, é a autonomia que essas famílias têm de produzir seu próprio alimento. Eu convido vocês para assistirem, tá lá no Globoplay, vocês vão olhar a matéria do Globo Rural. Eu vou até passar aqui para o Bira para ele colocar também lá no site, para vocês verem o depoimento das pessoas que passaram por essa transformação. Então, é uma família que o pai comentava assim, que o filho perguntava para ele, papai, eu tô com fome. E ele olhava para um lado e para o outro e não tinha alternativa. E aí ele disse que agora, quando o filho dele, papai, eu tô com fome, ele disse, você quer peixe? Você quer um ovo? Eu vou lá buscar. Ele tem a estrutura para conseguir E trabalhar. ainda faz o biodigestor, né? Para ter gás, 3 horas de gás por dia, Exato. né? E o sisteminha vai se ampliando, ele tem 25 módulos. A gente considera esses 5 que eu falei o básico, mas você pode colocar aí codorna de postura, você pode ter um pouquinho da Índia, você pode ter vários componentes vegetais dentro dessa estrutura, o biogás, e aí você vai aumentando. Isso vai evoluindo até que chega num momento em que começa a sobrar. Aí você passa para o comércio, Aí passa para o comercializar. comércio. E aí a gente está trabalhando numa perspectiva do sisteminha comunidade, porque eu colocando vários sisteminhas desses dentro da comunidade, você tem volume para começar a ir para o mercado, e eles começam a perceber que plantar, às vezes, o tomate dá mais negócio que plantar o milho, então vamos aumentar o tomate aqui e juntar, a gente começa a ir a vender para os programas públicos. Então, assim, é uma transformação também, e eu acho que o mais importante de tudo isso, Bira, nós estamos falando aqui do agronegócio, estamos falando, o mais importante é essa linha de base da ciência transformando, do conhecimento transformando essas realidades, independente se é pequeno, médio ou grande. Esse aqui eu acho que é a grande riqueza disso tudo, né? É como a gente consegue mover esses ambientes com a inovação. Bom, nós estamos encaminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria 2 perguntas para o senhor. A tecnologia e a inovação são essenciais para o futuro do agronegócio, né? Como que a Embrapa Maranhão tem incentivado a adoção de novas tecnologias pelos produtores rurais do nosso estado? E eles têm percebido isso, que realmente eles têm um braço forte que a Embrapa para estar junto com eles? Muito boa essa sua pergunta, Bira, porque não adianta desenvolver a pesquisa se ela não chega lá, né? Não chega. E isso é o conceito da inovação. Eu aprendi que inovação, para ter um conceito bem simples e direto, é o novo em ação. Então é a pesquisa que desenvolve coisas novas, diferentes, mas ela precisa funcionar. Ela precisa gerar o alimento na mesa do cidadão, ela precisa gerar nota fiscal, negócios. E para chegar a essa informação precisa ter esses canais. Esse é um canal, Bira, muito importante de chegada de informação no campo. A gente trabalha muito associado com a Ciência Técnica de Extensão Rural, o Senar faz um trabalho belíssimo, a GEV faz um trabalho belíssimo também, embora o Maranhão muito grande, às vezes não consegue chegar em todos os cantos, então nós temos que lançar mão de outras ferramentas, e aí você citou uma delas, Bira, que é o eCampo, é uma plataforma de cursos online, gratuita, você pode colocar lá eCampo Embrapa na internet, que você vai entrar nela, e você tem um hall de treinamentos, capacitações, da Embrapa que você pode fazer gratuitamente. Então lá você vai aprender a mexer com hortaliça, com manejo de animal. Então tem uma plataforma toda lá online. Além disso, a gente está trabalhando também na produção de vídeos curtos, que a gente pode viabilizar isso pelas redes sociais, pelas redes de comunicação rápida. Então vídeos curtos, podcasts, são outras ferramentas. Nós temos um serviço também de atendimento ao cliente, que é importante dizer. Se você entrar no site da Embrapa, você vai ter lá uma área que chama saque, que você pode mandar a sua pergunta para a Embrapa vai te responder. Uma pergunta técnica, tirar uma dúvida e nos fazer uma visita também. As portas da Embrapa estão abertas, nós temos o maior prazer em recebê-los lá, em sentar com o técnico, conversar. A Embrapa não faz assistência técnica, porque o nosso grupo é muito mais de pesquisadores. Então a gente não tem o grupo que vai para o campo fazer, mas a gente também faz esse atendimento e uma ferramenta que a gente considera uma das mais importantes, que é o que a gente vai fazer agora em Itapecuru, são os dias de campo, usando as unidades de referência tecnológica. O que é ela? Nós chegamos numa comunidade lá, que é uma comunidade quilombola, e colocamos a tecnologia lá dentro, toda completinha, com a participação das pessoas que estão lá, elas influenciam também nesse processo. E aí, tanto o pessoal da comunidade quanto os outros dos arredores podem lá ver em loco
a coisa funcionando. E aí é muito mais forte do que eu falar aqui que funciona. É você ir lá e ver numa área que é de um parceiro, que é também de uma comunidade, que é também de um produtor pequeno, e ver a tecnologia lá florescendo. Então essa roça sustentável, por exemplo, a gente tem unidades lá em Itapecuru, temos unidade aqui no Maracanã, temos unidades em Balsas, em São Mateus, lá no Tabuleiro de São Bernardo. Então a gente usa esses espaços não só com essa tecnologia, mas também com sisteminha, com as outras tecnologias que a gente aplica dentro das propriedades e traz as pessoas para fazer essa capacitação, esse treinamento e disseminar essa cultura da inovação. Eu queria aproveitar um gancho do que o senhor falou do eCamp. Esse eCamp é uma plataforma que você pode fazer vários cursos ao mesmo tempo. Não existe, você só pode fazer um e só termina esse e começa o outro quando terminar. Mas ir lá no eCamp, em função da atuação da Embrapa, tem o das boleiras do Rio Grande do Norte, né? De Alagoas. De Alagoas. Nós poderemos ter as nossas boleiras das produtoras de babaçu e tal. Então, gente, aproveitem o que vocês têm, discuta com a Embrapa e outra, desenvolva, apresente as necessidades. De repente, a gente pode estar sendo case também no eCampo, tendo as boleiras do babaçu, né, fazendo as produtoras do babaçu e tendo módulos, episódios, né, sobre isso. Exato. E sem querer você deu um spoiler aí, Bira, porque esse ano nós já vamos lançar o eCampo também de todos os produtos que nós desenvolvemos com as comunidades, com a parceria da UFMA também, a partir do babaçu. E aí tem o gelado de babaçu, o queijo, o hambúrguer vegano, todos esses produtos vão estar dentro de uma plataforma do eCampo né, para disseminar essa cultura. Então, essa é uma forma que a gente usa também essas tecnologias novas, Bira, para fazer chegar no campo, porque a gente sabe, o trabalho da assistência técnica, eu quero mandar um abraço aqui para o Figueiredo, para o Dr. Raimundo Coelho lá, Senai, Faema. Convidados, porque eles estão no interior. Vai ser fantástico, porque são duas pessoas que conhecem muito, muito do agro. Um abraço também para o Sandro Montenegro lá da GEP. Eles fazem um trabalho fantástico, mas o Maranhão é grande demais. Então, nós precisamos também usar essas ferramentas tecnológicas para fazer essa informação chegar. E vocês tenham, com certeza, esse espaço aqui do Agrovisão como um canal. Um canal e aqueles quadros, vocês apresentarem, pega a assessoria de comunicação de vocês, entre em contato conosco, com a própria do Imparcial, comece a gerar esses fatos, porque é um canal com milhões de acessos. Então, a gente quer fazer esse Agrovisão, a gente quer ser diferente. Né? Essa conversa só está vendo aqui, está sendo diferente. Né? Então, esse é o nosso papel. Eu gostaria que o senhor... Eu vou fazer uma última pergunta e o senhor pode fazer as considerações falando onde que está a Embrapa, quais os tipos de produtos que o senhor tem na prateleira Embrapa. Doutor Marco, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos telespectadores, ouvintes, os internautas, como se diz, especialmente os produtores rurais, e para os profissionais do agronegócio, né, sobre esse caminho, sobre essa disseminação das tecnologias, né, de ir e não ficar falando abobrinha, só olha, aqui a realidade é essa, nós vamos fazer isso. Não está levando tecnologias que não sejam para aquela realidade daquele território. Eu acho que a mensagem principal aqui, Bira, é que o agro está acontecendo. Né? O Brasil agora, de fato, se consolidou como um grande player internacional de produção de alimentos e essa é uma grande oportunidade para o Maranhão. Agora, nós precisamos transformar o patamar tecnológico que nós temos no Estado. Não vai sobreviver nesse ambiente competitivo, que o agronegócio, seja pequeno, médio ou grande, ele se profissionaliza se você, de fato, não tratar isso como uma empresa, se você não tratar isso com um nível tecnológico adequado ao que você quer fazer. Então, acredite, o agronegócio tem gerado muita riqueza, tem gerado muita oportunidade, mas nós precisamos também enxergar de forma diferente. Tirar essa imagem que o Maranhão tem, que o Maranhão nada acontece, o Maranhão está acontecendo, são ilhas, mas essa transformação, Bira, é visível. A gente percorre o Maranhão e percebe as quebradeiras de coco já
alguns núcleos muito evoluídos. O sul do Maranhão nem se fala, os produtores lá num nível tecnológico excelente, mas isso subindo para a região Tocantina, núcleos de produção aí de abelha já começando a discutir casa de mel. Então, esse é um grande momento para você que está dentro do agro. Aproveite, mas pense de forma profissional. E conte com a Embrapa, né? E mais ainda agora com a Embrapa Maranhão, nesse novo capítulo que nós estamos escrevendo aqui, é uma Embrapa do tamanho que o Maranhão merece, do tamanho que o Maranhão precisa. Então, além dessa rede toda que o Bira comentou, nós somos 43 unidades no país, mais de 2.000 pesquisadores, mais de 7.000 empregados que estão à disposição do país, né? A gente mobiliza essa rede quando necessária. E eu acho que nós vamos ter aí um crescimento muito rápido do estado do Maranhão como um grande produtor, mas com níveis tecnológicos avançados, com grande produção e com protagonismo cada vez maior. Fala para os nossos internautas onde é que está a Embrapa e que canal que deve ser buscado para manter contato com vocês. Bom, nós hoje estamos na estrutura do Ministério da Agricultura aqui em São Luís, é um escritório que nós temos, lá no Diamante. Dentro do nosso site lá você tem esse canal de comunicação com a Embrapa para enviar perguntas, para tirar dúvidas, mas também nós estamos lá abertos a receber essas visitas dentro do prédio da Superintendência Federal da Agricultura. Temos a nossa base lá em Balsas, né, que fica dentro da cidade. De lá a gente trata toda essa pauta da agricultura de escala, mas também temos ação lá, Bira, com a agricultura familiar, com a roça sustentável. Temos uma unidade lá em Mangabeiras, montada lá dentro do Instituto Federal. Que tem uma unidade do IFMA lá. Tem uma unidade do IFMA que é uma unidade agrícola, e a gente tem uma parceria lá para trabalhar também com a agricultura familiar. Então nós estamos aqui à disposição, e quero colocar, Bira, que a Embrapa à disposição do Agrovisão. É um canal que a gente quer estimular, porque a gente entende que essa associação feita da experiência que você tem com o Jornal Imparcial vai ser um grande sucesso, e conte com a Embrapa dentro dessa empreitada. Olha, eu quero aqui agradecer ao Dr. Marco Aurélio, agradecer o Célio Sérgio pela oportunidade de fazer esse podcast. E nós, Dr. Marco, o senhor pode colocar aí na sua agenda. Nós vamos ter 4 podcasts por mês e queremos fazer um especial que, ao invés de eu estar trazendo um convidado como o senhor, eu vou trazer 2 produtores rurais, uma mulher e um homem, para eles falarem o que eles fizeram, o que estão fazendo como produtores rurais. E aí, aquele caso deles ser exemplo, né, para a gente disseminar, e pode ser alguém que vocês estão dando assistência, né, fazendo alguma tecnologia, não tem problema, pode indicar, fique muito à vontade com relação a isso. E vocês que querem participar patrocinando esse podcast, por favor, entre em contato com a área comercial do Jornal Imparcial, né? E aqui é um canal que vai dar muita visibilidade para o anunciante, né? E o senhor, quantas vezes o senhor tiver necessidade de vir mostrar uma nova tecnologia, um novo trabalho, por favor, pode nos procurar, que a gente está aqui para receber ou você, ou um técnico seu, ou um pesquisador seu. Agradecemos a todos, né, e que Deus nos abençoe aí para que tenhamos mais N podcasts. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço.